Então vamos continuar aí o nosso tutorial, né, do jogo da forca, né, em HTML, CSS e JavaScript. O nosso dia hoje começa da seguinte maneira, né? No nosso último momento juntos aqui, nós começamos aqui a index, né? Fizemos as páginas fizemos as páginas, né, de Game Over e parabéns. Você ganhou e fizemos a index com os botões, que ainda falta modificar os textos dos botões, né? Bom, para a gente poder fazer essas aulas aqui, o que a gente vai fazer primeiro, né? Botão direito, então, lá na pasta, né, prompt de comando. Quem não tem o prompt de comando no menu de contexto, volta lá no primeiro dia, né, na primeira aula do tutorial, para poder visualizar, porque lá tem um passo a passo na descrição como é que você faz isso, tá? Daí vamos lá no code espaço ponto para abrir direto no nosso projeto, na pasta ali com os dados do nosso projeto, né? E aí vai abrir o VS Code com as informações ali, com os arquivos do nosso projeto. Bom, aqui paramos aqui, né? Onde nós temos que modificar um pouco esse botão. Inclusive aqui tem um erro, já vi um erro aqui, né? Value, tá? Value na verdade não, tá? Nós não vamos precisar colocar, tá? No botão. Quando eu uso, por exemplo, o input tape, essa tag aqui, né? Input tape. Aí eu tenho a opção button também. Eu crio um botão, né? Daí eu tenho o value. E esse value diz o quê? Que é o texto que vai no botão, né? Vou ter também o ID, né? Para identificar o nome real do botão. Vou ter o onClick e todos os demais, né? Mas o value, então, ele vai determinar o texto que vai no botãozinho, né? Nesse caso aqui. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou atualizar, ó, tá vendo ali? Um botão com um texto. Mas como aqui nós estamos usando, em vez de um input tape button, né? Estamos usando um button, que é outra tag, também cria botões, né? Tá? Então nós podemos apagar esse item aqui, tá? Podemos apagar ele. Certo? Como é que a gente faz daí então para apagar? Delete daí então, né? Seleciona e apaga com delete. E aqui, na verdade, aqui a gente vai botar o nome que vai no botão, ó. A, B, C, D, E, F, G, tá? Então esse aqui a gente vai apagar, ok? Vamos começar então apagando aqui esse value que não está correto, né? E vamos começar por aí. Bom, depois de apagar tudo aqui, tá, nós vamos colocar os textos corretos ali, porque ele está repetindo as letras, né? A, B, C, D, E, F, G, até eu acho que até o G, né? Está repetindo ali. Nós vamos tirar as letras incorretas, vamos mudar. G, então aqui vamos botar maiúsculo, né? H, aqui ficou minúsculo, opa. H, né? I, J,
colocar, vamos botar lá, né? As letrinhas correspondentes. Então tá, modificando tudo aqui, vamos salvar, vamos ver como é que ficou lá então, né? O button, né? Então, com o formato correto, né? Tá aqui as letrinhas, tudo direitinho, né? Só que, claro, tá tudo, não tá muito bonito porque a gente ainda não fez as alterações no CSS, tá? Bom, então, o que nós vamos fazer agora, tá? Vamos começar a parte, terminamos a parte do HTML, né? Ajustamos o que faltava aqui. Agora vamos começar com a parte da interação, né? Que é o JavaScript. Aqui antes do center aqui, né? Ou melhor, depois do center, nós vamos colocar aqui uma tag chamada script, tá? Então, para a gente poder, usar a linguagem, né, JavaScript, nós precisamos usar essa tag, tá? E dentro dela nós vamos usar a linguagem JavaScript. Vamos botar a tag que fecha, né, lá no final, antes do center também, né? Porque a gente colocou dentro do center, então vamos colocar dentro do center, né, pessoal? Não, desculpa. Esse conteúdo não. Tem que ser antes mesmo, né? Vamos colocar dentro aqui. Aqui. Pronto. Bom, dentro do JavaScript, nós vamos começar criando algumas variáveis, né? Então, nós temos variáveis diferentes. Por exemplo, né, o var aqui, nós vamos criar, por exemplo, uma variável chamada pega palavra. Notem que eu usei que é o meu case aqui, tá? Onde o P do palavra é maiúsculo para diferenciar, né? Isso é muito usado ali na programação. Então, como eu vou criar mais de uma, eu posso usar o mesmo comando ali, o var, né? E depois ir colocando em vírgulas as variáveis, porque depois a gente vai definir o que elas vão ser, né? Pega a dica, a próxima, vírgula, espaço, né? Pega dica, notem que o D também, né? É maiúsculo, letras, vamos criar letras, vamos criar uma classe, tá? Vamos criar uma que vai ser um contador, o nome dela vai ser contar. Vamos pegar uma que vai chamar-se pega img, que vai pegar a informação, né, que vai levar a imagem na tela. Vamos criar uma vencedor, tá, onde nós vamos saber daí as informações, colocar as informações ali para saber se a pessoa ganhou ou não, né? Dependendo da contagem ali no if. E é isso aí. Acho que tá bom. Tem algumas, por exemplo, tá? O pega imagem ali, ele vai pegar um número de um array, né? Que é uma variável bidimensional, né? Que absorve não apenas um conteúdo, né? Ele absorve vários conteúdos. Nós vamos ver agora. E esse pega imagem ali é importante que vocês entendam, né? Que precisa começar por zero. Não posso fazer uma contagem, né? Sem iniciar essa variável com um valor e desse valor vai ser zero. Então nós vamos colocar ali essa variável, declarar elas, né? Pega img que vai ser igual a zero. Já vamos determinar que ela já tem um valor, certo? Depois nós vamos criar uma variável agora que vai ser um array, né? Vai ser var sortear, né? Var sortear. E o array, tá? Nós colocamos ele entre colchetes, assim, tá? Entre colchetes. Aí o que acontece ali, tá, pessoal? No final a gente, claro, bota ponto e vírgula, né?
notem que no final de cada linha, quando termina o comando ali, né, que nem aqui o var, que nem aqui a declaração da variável, né, a atribuição da variável, melhor dizendo, nós colocamos um ponto e vírgula, que também não vai ser diferente. Os dados, tá, que nós vamos colocar, nós já vamos inserir, por exemplo, as informações lá da forca. Então, por exemplo, vai ser sorteada uma palavra que a pessoa não vai saber, tá? E nós vamos colocar algumas palavras. Vamos colocar, por exemplo, as palavras entre aspas, né? Aí vamos colocar, por exemplo, lá, vamos botar em maiúsculo para facilitar, né? Mas vai ser paralelepípedo, né? Paralelepípedo, certo? Depois, vírgula, nós vamos colocar uma outra palavra, né? Carro, por exemplo. Ah, faltou, né? Faltou as aspas, né? Carro, outra palavra, tá? Rabanete, por exemplo, né? Colocamos as aspas. Rabanete. Isso aí. E assim por diante. E embaixo nós vamos colocar um outro var, uma variável também, né? Que vai ser a dica. Vamos colocar minúsculo, né? Vai ser a dica, que vai ser igual também, né? Colchetes ali, e nós vamos colocar um array que vai ter a dica, por exemplo, de cada palavra. Paralelepípedo, por exemplo, é o quê? É uma pedra, né? A dica vai ser essa. Vou botar maiúsculo, pedra, né? Depois, nós vamos colocar o carro, nós vamos dizer o que é o carro, um veículo, né? Um veículo. Que mais? O rabanete é o quê? Um legume, né? E assim por diante. Então aqui a gente já tem as informações que a gente vai colocando referente, né? Vamos colocar aqui o que mais? Chuva, vamos botar aqui, chuva, né? Vamos botar mais algumas palavras ali, né? Nabo, estrela, vamos botar, nabo, estrela, o que mais que a gente pode colocar aí? Chiclete, 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 o que mais que nós podemos colocar? Vamos ver. Vamos colocar animal também, né? Cavalo. Vamos botar o que mais? Boi, né? Vamos botar álcool. Tá certo. O que mais? Vou botar vinho. São algumas palavras aí, né? Sobremesa. Sorvete. Assim a gente vai colocando. Bom, a gente está criando array. Essa é uma das maneiras de criar. A gente já está definindo o que vai ter nessa array, tá? Essa é uma maneira de criar. Tem outras maneiras que a gente cria o array, tá? Definindo o número de opções, né? Que ele vai salvar, tá? Deixa eu ver. Sorvete. O que mais? Vamos botar salgadinho também, né? Salgadinho. O que mais nós podemos colocar aí? Cachorro. Esquecemos de colocar as aspas aqui. Vamos ver o que mais nós podemos colocar. Vamos botar gato também. Botamos cachorro, vamos botar gato, né? Vamos botar peixe também. Mais os animaizinhos, peixe também. Baleia. Vou botar mais os animais, né? Baleia.
Vamos botar o que mais? Zebra. Esqueci aqui. É isso aí. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar e vamos botar as dicas de todos eles que faltaram ali, né? Mas como eu estava falando, assim, ó, nós podemos fazer assim, ó, var dica, por exemplo, né? E aqui eu colocar, por exemplo, um número, tá? Aí eu coloco, por exemplo, número 9. Significa que eu vou ter 9 posições para armazenar, mas aí eu vou armazenar posteriormente. Eu vou gravar na posição 1, uma coisa, na posição 2, outra coisa, na posição 3, outra coisa, e assim por diante. Nesse caso, a gente já está iniciando o conteúdo, que nem foi aqui no Pega Imagem. A gente já iniciou a variável, né, atribuindo um valor zero. Aqui nós já estamos iniciando o array atribuindo esses valores aqui, tá? E na dica, esses outros valores aqui. É assim mais ou menos que funciona, né? Então ali, por exemplo, né? O rabanete é um legume, a chuva nós vamos dar a dica que é o que? É água, né? Sei lá, não tem muito que ter da chuva. O nabo é um legume. Vamos botar isso, eu acho, né? Legume. Vou botar aqui o que? Luz noturna, é estrela, né? Pode ser. Vamos botar aqui mais um. Não sei quantos tem ali. Vou botar aqui, sei lá, bicicleta, né? É o que? Bicicleta é o que? Um meio de locomoção, né? Meio de locomoção. Vai ser a dica. O que mais? Chiclete, vamos botar o que? Mastigar? Mastigar. É uma dica, né, gente? Dica, 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 né? Vamos ver, animal, que é o cavalo, né? O que é aqui? Vamos ver. Boi, boi também, né? É um animal, né? O álcool, o que nós podemos colocar do álcool? Limpeza? Ele é, né? Ele é um produto de limpeza, né? O vinho, que é uma bebida. O vinho, que é uma bebida. Sobremesa doce, talvez. Né? Lembra doce? Sorvete, não podemos botar a dica que ele é gelado, né? Gelado. Deixa eu ver. Salgadinho, vamos botar a dica que ele é salgado, né? Salgado, pronto, salgadinho. Aqui o cachorro. O resto é tudo animal, né? Animal. Vamos copiar e colar que o resto é tudo animal, né? 4 animais que a gente colocou ali. Bom, ao total nós temos aqui quantos itens? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. São 20, né? Só que na verdade são 19, pessoal. Como é que funciona? Porque o array ele conta o zero. Tá? O item zero, o espaço zero, ele é contado. Então, na verdade, o paralelepípedo não é o espaço 1 do array, é o espaço 0 do array. Tá? Assim como pedra indica, é o espaço 0. Então, na verdade, são 20 itens, mas na verdade ele vai até a posição 19. Tá? Aqui eu botei var maiúsculo, né? Ele estava maiúsculo ali, mas é minúsculo, né? Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer um teste para ver como é que está ficando isso aí, né? E vamos começar pelo seguinte, vamos começar pegando, né, essas informações ali. Vamos começar com o documento.write,
Documento.write, né? O documento.write, pessoal, botei uma tag aqui, desculpa. O documento.write, ele é para escrever no navegador, na tela ali, né? Do corpo ali da página. Tá? Nós vamos colocar aqui dentro as tags HTML que vão trazer algumas informações, por exemplo. Tá? Vamos colocar o seguinte, ou até nem precisa colocar isso, né? Porque vamos começar pegando a informação lá do sortear, por exemplo, tá? Sortear, tá? Vamos colocar a posição, vamos supor, vamos botar a posição 0, né? Do sortear, tá? Vamos botar um ponto e vírgula aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos salvar só para ver como é que ficou. Lá na nossa página, né? A página lá do jogo. Vou atualizar aqui, vamos ver. Não apareceu nada, né? Ah, tá, peraí, desculpa. Aqui a gente coloca a posição em colchetes, tá? Isso. Aqui, vamos ver. Então tá ali, ó, paralelepípedo, né? Uma observação, claro, né, pessoal? A gente não vai colocar tudo. Aqui ficou desajustado, vamos colocar ali umas. Agora sim, né, gente? É importante a gente concatenar, né? E colocar as informações ali junto no. Vamos botar aqui, né? Uma informação junto, né? Vou botar aqui. Uma tag chamada BR para ir para a próxima linha, vamos ver. Tá, não, aqui a gente vai usar o mais, tá? Para concatenar. Então, mais. Tá? Então, aqui ó, é a variável, né? Array sortear na posição 0 mais um BR, tá? Que seria, no caso, né, pessoal, para ele ir para a próxima linha, tá? Isso aí, ó, paralelepípedo. Pronto. Agora vamos colocar embaixo, por exemplo, a dica, né? A dica, vamos colocar a dica aqui também. Documento, ponto, né? Write, onde nós vamos colocar a dica, vamos colocar a dica do mesmo valor, né? Vamos botar a dica 0 ali, tá? Mais uma atribuição ali de uma tag BR para ir para a próxima linha, para não ficar tudo amontoado também. E aí vai ter a dica daí então, paralelepípedo. Qual era a dica mesmo do paralelepípedo? Vamos ver. É uma pedra, isso aí. Tá? Então é assim que a gente vai usar esses arrays. Então, se eu mudar, por exemplo, aqui, eu botar o rabanete, por exemplo, que é o terceiro item aqui, mas na verdade ele está na posição ó, 0, 1, 2. Então, na verdade, ele está na posição 2, tá? E a dica também posição 2. Então, e aí a gente vai ver como é que vai ficar. Ó, rabanete, um legume, né? Então, é isso que vocês precisam prestar atenção, né? Quando a gente vai utilizar esse array já com as informações que já foram declaradas ali. Bom, agora nós vamos, só para vocês poderem entender melhor, né? A gente vai fazer uma ação, tá? Onde nós vamos pegar as informações, vamos sortear, na verdade, né? As informações. E aí nós vamos criar uma variável, uma função dentro de uma variável, tá? Vamos começar por aí. Então, vamos começar fazendo uma nova variável, tá? Vai ser o var, chamar ela de random, de randômico, né? Que é aleatório. E essa variável nós vamos criar dentro dela uma função que vai fazer o seguinte, ó, function, ok? Function. Vamos colocar
informações dentro da função ali, já predefinir que ela vai ter um início e um fim, vamos botar, sei lá, start e end, né? Start e end, tá. Como é que vai funcionar essa, deixa eu ajeitar aqui, tá? Como é que vai funcionar essa função, tá? Nós vamos dizer que ela vai retornar, vamos botar um return, então, tá? Uma função matemática que ele vai fazer para alterar, né, o acesso aleatório ali, né? Então nós vamos usar uma função lá pronta chamada match de matemática, né? Ponto. Espera que o match que tem que ser maiúsculo, tá? Ali, ó, match ponto for, né? Que vai receber o quê? Vamos botar match ponto random. Esse match.random, tá, uma função já para ele escolher uma opção, um número qualquer, tá? Esse que é o mais importante. Então, assim, ó, ele vai sortear um número qualquer, ok? Só que a gente, para ainda dificultar ainda mais, né, nós vamos, para não facilitar o acesso randômico ali, a gente ainda vamos fazer o seguinte, vamos, sei lá, multiplicar, né, esse random aí, né, por, sei lá, vamos botar ali end menos start mais um, tá? Então, se, vamos supor, o end for 3 e o start for 2, ele vai fazer um menos outro, que é 1, mais um que vai dar 2, vamos supor. Vai fazer uma ação assim de cálculo para ainda ficar mais, sortear ainda mais a informação, né? Para não daqui a pouco acabar. E mesmo assim vai acabar muitas vezes caindo a mesma opção, a mesma palavra, né? Porque é um sorteio, né? Como se ele fosse escolher aleatoriamente, tá? E vamos botar, sei lá, mais start. Então, se start era 2, mais 2 vai dar 4, vamos supor, tá? Start. Ponto e vírgula. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Bom, esse random aqui, tá? Nós vamos ter um início e um fim, né? É uma função que eu vou determinar quantas posições eu vou ter aqui para ele poder sortear, certo? Então nós vamos usar ela agora. Vamos pegar aqui, por exemplo, ó, aquela variável que nós criamos lá em cima, chamada passe, nós vamos atribuir agora um valor randômico nela, né? Esse valor aí. Então vamos botar aqui, ó, passe, né? Recebe ou é igual, né? Ao random, que é a variável que nós criamos lá com a função intrínseca, né? Onde nós vamos colocar o início que vai ser 0 e o final que vai ser 19. Por que 0 e 19? Tá, pessoal? Porque ele vai fazer esse cálculo matemático, ele vai usar a função random. Nós poderíamos usar apenas a função random, não precisava nem calcular tudo isso aqui. Isso aqui é só para a gente dar uma surtida maior ali nos valores. Então aqui, por exemplo, tá? Por que de 0 a 19? Lembrando que a gente tem 20 palavras aqui. Tá? Ou, melhor dizendo, como ele começa do zero, o array, são 19 posições. Tá? Quem tiver dúvidas sobre array, sobre declaração de variáveis, ou coloca nos comentários lá que de repente eu faço um tutorial ali, uma aula, só para a gente trabalhar com variáveis, com arrays, com declaração e tal. A gente vê de maneira mais específica só esse item, né? Então, mas aqui então nós temos o random, né? Que ele vai trazer para nós de 0 a 19. Então, ele não vai trazer o número 20, o número 30, o número 40, ele sempre vai ser entre 0 e 19. Entre 0 e 19, ele vai fazer esses cálculos aqui para a gente poder
ver um número diferente, né? Agora nós vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos modificar, tá? Ali, em vez de a gente colocar o sortear aqui, tá? Com o número 2, a gente vai colocar a variável passe. Vamos ver se funciona, né? E aqui também, né? Passe. Vamos ver se vai funcionar assim, né? Vamos ver. Porque aí ali ele vai pegar um número, né? Um número aleatório e vai jogar lá. Vamos ver se funcionou. Ó, pegou um número aleatório, né? Cada vez que eu atualizo, ó, baleia, um animal. Vinho, né? Uma bebida. Bicicleta, meio de locomoção. Vinho, uma bebida, é que ele repetiu, né? Peixe, um animal. De repente a gente pode futuramente criar uma função que ele não repita, né? Pelo menos não antes de ver todos os números, porque dá para criar alguma coisa, né? E também dá para criar mais palavras também, né? Ou até criar um banco de dados para cadastrar as palavras e cadastrando cada vez mais palavras para ficar mais surtido o número, né, de palavras aí. Então é isso. Aqui então nós já criamos essa parte aí, tá, pessoal? Onde nós vamos, onde você vai conseguir visualizar, né, de maneira surtida, né, os números vão ser sorteados ali e vão aparecer na tela para vocês. Agora um outro item bastante interessante também, a forca, né? Nós temos ali algumas imagens, tá? Lembrando, deixa eu olhar na pasta. Vou botar aqui nesse vídeo na descrição para vocês, né? Mas aqui nós temos as imagens. Ó. Notem que a forca, na verdade, tem as imagenzinhas assim, ó. Ele só vai mudando a imagem, né? Do desenho até ser o desenho do 8. São 8 desenhos, começando no 0, que é assim, né? Ele normal, depois o 1, depois o 2. Então, essa foi uma das maneiras da gente fazer a forca, tá? Tem várias maneiras da gente fazer a forca. Então, essas imagens aqui, vocês vão baixar, tem o link ali na descrição, tá? E como é que nós vamos fazer para colocar essa imagem aí na tela? Eu acho que vamos colocar antes dos textos até aqui, né? Só depois a gente vai fazer mais algumas modificações, mas só para a gente ter uma ideia. Eu vou colocar um novo documento.write, né? Aqui. Lembrando que para fazer isso eu usei o Shift e Alt, né? Para fazer uma cópia para a próxima linha, a linha anterior e tal. E nesse documento.write nós vamos colocar uma imagem, certo? Como é que nós vamos colocar? Vamos tirar aqui esse textinho. Aqui nós vamos continuar com BR, só que antes do BR nós vamos colocar a tag img da HTML, tá? Que vai ser igual a um ID, vamos criar um ID, né? Não, desculpa. Onde o ID da imagem, né, vai ser igual a, vamos dar um ID chamado imagem, né? Imagem no M, né? No final. Um ID imagem, certo? Com aspa simples, porque nós temos a aspa dupla para atribuir todas as informações ali, né? Bom, aqui nós atribuímos, então, o ID imagem, tá? Mas, se a gente não tem a informação aqui para pegar essa imagem, né? Daí fica difícil. Então, como é que a gente vai fazer para pegar a imagem na tela, né? Ou para atribuir a imagem na tela? Vamos fazer o seguinte. Vamos depois aqui, até pode ser antes, né? Desse passe random aqui, vamos botar antes aqui, uma outra função, tá? Vamos botar como function troca, para troca de margens, né? Então vamos colocar que nem ali nós criamos uma função onde tinha dois parâmetros, né? Start e end. Aqui nós vamos criar apenas o objeto, talvez. Objeto, tá? Objeto não, objeto, tá? O que nós vamos atribuir, tá? O que nós vamos atribuir
aqui neste objeto. Vamos botar um document ponto get element by id, tá? Get element by id, e aí nós vamos colocar imagem. O que é imagem? Imagem, tá, pessoal? E é esse imagem aqui, ó, é o ID da imagem, tá? Que vai ser alterado, certo? Nessa condição aqui. Então, o que vai fazer a troca vai ser esse comando aqui, né? De JavaScript, document.getElementById, tá? Ele vai pegar, né, a imagem daí então, certo? E essa imagem ele vai pegar da onde? Da pasta, tá? Vamos colocar aqui uma atribuição, que vai ser a atribuição vai ser src, que é o que? src é o de carregar, né? src, opa, não, igual, né? Igual ao objeto, que é o que é o objeto, né, pessoal? O objeto vai ser o número, vai ser o número 1, 2, vai ser cada número vai ser a imagem, porque lá as imagens estão numeradas. 1.png, 2.png, tá? Então nós vamos colocar ali, ó, o objeto, vai ser, né, então para poder passar esse parâmetro para dentro da função, né, troca, vai ser objeto, tá? Mais, vamos concatenar junto, né? Então, ele não vai trazer o objeto, vai ser 1 mais ponto PNG, para ele trazer a imagem 1.png, né? A gente tem que botar a extensão no HTML, né? Feito isso, ponto e vírgula, aqui a gente já tem, né, esse... Ué, não fechei, não tinha fechado. Bom, tá aqui. Então, aqui nós criamos essa função, né, que vai pegar, por exemplo, a imagem, né, o nome da imagem lá, certo? E vai colocar aqui no ID da imagem que está sendo solicitada pela tag HTML. Vamos ver se funcionou. Vamos ver se funcionou aqui, né? Claro. Vamos dar uma olhada. Espera aí. Ver se faltou alguma coisa, né? Vamos ver aqui. Não veio a imagem. Tem alguma coisa que está faltando aqui da imagem, né? Ah, sim, né? Nós vamos colocar então aqui. Vamos colocar no body aqui, então, um load, né? Que é quando iniciar a página, ele iniciar com troca recebendo 0, que é a imagem da forca vazia, né? Vamos ver aqui. Será que é isso? Vamos ver aqui. Isso aí, perfeito. Ó, ele já pegou a imagem aqui. Agora, claro, né, ele vai sempre trazer, ele está trocando as palavras, vai sempre trazer a mesma imagem, por enquanto, porque a gente não estimulou a troca da imagem. Por enquanto, a gente só está, o troca ali, ó, ele está pronto para a gente poder trocar a imagem, né, a função para a gente poder trocar a imagem quando a gente quiser. A imagem 2, se eu quiser a imagem 2, por exemplo, que já seria lá quando a pessoa já errou 3 vezes, acredito, aí já é o bonequinho assim, ó, errou, não, errou 2 vezes, né? Já é o bonequinho assim, né? Então, para a gente poder fazer essa troca, nós vamos fazer depois, tá? Por enquanto, é isso aí. Então, aqui nós já criamos o quê? Nós já criamos a imagem, certo? Né? Que vai ficar ali na tela. Criamos as variáveis, né? Que nós vamos utilizar aí. Tá? Criamos algumas funções, como a de troca de imagens, criamos a função randônica, tá? E começamos aí a testar elas para ver se estava funcionando tudo direitinho, ok? O próximo passo agora é nós começarmos a dar funções para os botões,
né? Entre outras coisas. Porque, por exemplo, assim, ó, eu não posso deixar aparecendo a palavra naba aqui. Eu vou ter que criar uma maneira de contar e dizer apenas quantas letras são. Porque aqui, na verdade, vai o número de letras, tá? É isso que vai acontecer, vai o número de letras, tá? E aqui vai a dica. Nós vamos colocar tipo assim, ó. Vamos colocar mais um, vamos concatenar mais um pouco aqui, tá? Vamos botar, por exemplo, aqui, ó, mais. E aqui vai colocar assim, número de letras, né? Número de letras, 2 pontos. Aí vai aparecer do lado o número de letras, não a palavra, né? A dica sim, nós podemos colocar ali, né? Vamos concatenar aqui com dica, apenas 2 pontos. Aqui vai aparecer a dica mesmo, certo? Daí vai ficar certinho aqui a nossa forca, né? Então, aqui, ó, o número de letras está paralelepípedo, né? Então, não é isso que a gente quer. A gente quer saber o número de letras, né? O número de letras que tem. E como é que a gente faz para pegar o número de letras? Para contar o número de letras, né? Então, vamos começar por aí. Em vez de sortear passe, né? Nós vamos fazer o seguinte, temos uma, inclusive, chamado letras aqui, ó. Na letras, nós vamos contar a quantidade de letras, tá? E temos o pega a palavra também. Ele vai pegar a palavra antes de contar, porque senão não tem como contar, né? Então nós vamos começar, vamos fazer o seguinte, aqui mesmo depois de passe, né? Nós vamos colocar aqui o seguinte, vai ser o pega palavra, certo? O pega palavra, nós vamos dizer que é igual, é só para a gente não usar a mesma variável, tá? Vai ser igual a sortear, tá? Passe. O que eu estou dizendo aqui? Sortear passe ali, tá? Ele vai trazer a variável lá, ele vai trazer o passe, né? Que na verdade é o número, lembrando, né, pessoal? Que é o randômico ali, né? E então aqui, se for o número 2, o sortear vai ser rabanete, por exemplo, tá? Então ele vai pegar essa palavra aqui. Ele só vai pegar a palavra, simplesmente isso, né? Lembrando que passe aqui, ó, pega é o randômico, né? É o número. E aqui eu vou estar pegando a palavra referente àquela posição, o número, né, da posição lá do array. Então aqui ele simplesmente vai pegar a palavra. Então, carro, rabanete, chuva, enfim. Agora nós precisamos fazer a contagem. Daí nós vamos usar para pegar a contagem a variável letras, né? A variável letras nós vamos dar ela igual ao que? Ao pega palavra, né? Pega a palavra, aquela variável que nós temos acima, ponto, tá? Vamos pegar aí uma atribuição chamada lente. Assim, lente. Ponto e vírgula. Bom, aqui o lente, então, ele vai contar quantas letras tem na palavra. E aqui, ao invés de sortear, eu vou botar aqui mais o nome da variável que eu quero, que é letras. Tá? Mais letras, mais o BR depois, então. Bem simples aqui, né? Vamos salvar, vamos ver se ele dá a dica para nós ali certinho, né? Tá ali, ó, número de letras 7, né? Luz noturna, que é estrelas, certo? Aqui também já tá as letrinhas certinho, né? Para a gente poder clicar depois, só falta dar a função certa, né? E nesse vídeo nós vamos ficando por aqui, certo? Até o nosso próximo vídeo, né? Fica comigo aí, qualquer dúvida coloca nos comentários, né? Se quiser colocar alguma dica, também pode colocar nos comentários. Não esquece de se inscrever, né? Deixa o like aí e espero vocês no próximo vídeo então, do tutorial. Um abraço.